Gente, vamos falar de saúde, muitas dores, e aí você vai descobrindo, e no nosso quadro Bem Viver vai trazer para você agora um assunto, olha, que acomete muitas pessoas, principalmente acima dos 50 anos. Principalmente as mulheres, nós vamos descobrir o porquê, viu? Artrite reumatoide. E para a gente esclarecer, vamos tirar todas as dúvidas, você pode escrever para a gente também, viu? Contando um pouquinho para nós da sua situação aí. Para a gente falar desse tema, eu recebo aqui a médica, a reumatologista, a doutora Eliane Yamada. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom. Dia. Bom dia. Doutora, vamos lá. Né? Primeiro, eu fiquei surpresa de saber que a artrite reumatoide acontece mais em mulheres, né? Que é um assunto muito comum, né? E a sua especialidade que traz esse tratamento, que fala mais sobre isso, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que é a reumatologia, Isso. Né? Fala um pouquinho para nós, então, o que é essa doença, a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que tem o nosso sistema imunológico envolvido e ela leva ao comprometimento articular periférico. Então, principalmente mãos, punhos, mas pode pegar cotovelo, ombro, joelho, tornozelos, pés, quadris e até na região cervical. Geralmente polpa, dorsal, coluna dorsal e lombar. Acomete mais mulheres porque tem muita relação com a parte hormonal, né? Então a gente vê também, durante a gestação, geralmente é uma doença que fica mais tranquila, na lactação pode ter exacerbação e depois da menopausa pode ficar um pouco mais pareado, assim, em relação a homem e mulheres, né? Mas tem uma relação hormonal, por isso que a gente vê. Geralmente são mais mulheres com a prevalência maior dos 35, 40, 50 anos. Então, por isso que a gente vê uma prevalência maior nas mulheres nessa faixa etária. Interessante. Como que é essa dor? Como é esse incômodo? A dor, ela é persistente. Então, a gente tem uma forma simétrica, pegando várias articulações ao mesmo tempo, mais de 3, 4 articulações ao mesmo tempo. Então, pegando o lado direito, o lado esquerdo, durando mais de 6 semanas. E o paciente começa a ter a dificuldade para realizar pequenas coisas. Abrir uma torneira, abrir um saco plástico. Mesmo? E uma característica até importante é a rigidez matinal. Então, o paciente está em repouso, de manhã, quando acorda, trava, né? Tem aquela dificuldade para mobilizar as articulações, que pode demorar mais de 1 hora, geralmente, no quadro de uma artrite reumatoide. Outros sintomas, no começo, como cansaço, mal-estar, podem aparecer, mas é principalmente esse inchaço articular com dor, com limitação. Bem local. Bem físico local. Mesmo. Sim. E aí, quando a pessoa começa a ter esse sintoma, é quando ela procura o reumatologista. Geralmente é o que leva o paciente ao consultório médico. E é legal mesmo a gente falar sobre a reumatologia, porque muitas vezes tem muitas pessoas que não conhecem a especialidade. Geralmente são direcionados, no consultório a gente vê muito direcionamento de colegas como ortopedistas, que é o principal médico que os pacientes procuram, né, quando tem alguma dor articular, ou mesmo um colega clínico. É difícil um paciente já vir direto num reumatologista, né? Olha que geralmente interessante. só quando ele tem algum familiar que já conhece a especialidade e acaba vindo direto. Mas é um caminho que ele vai passando, na verdade, demora, até chegar. Né? E não é o ideal, né? O ideal é assim, quanto mais precoce o tratamento, melhor os resultados e menor os danos, né? Que o Sim, paciente os pode ter da prejuízos, doença. né? Sim. E também o incômodo, as dores. Quando você diz, quanto mais precoce, então quais os primeiros sintomas, quais os primeiros sinais que a pessoa pode já entender que ela está com um probleminha e ela pode procurar o reumatologista? É essa dor persistente. A Porque dor hoje em persistente. dia a gente... Movimento, trabalho, movimento repetitivo, você pode ter uma dor articular, né? Só que Sim. a persistência não melhora com as medicações comuns. É importante, chama atenção. Então é importante investigar. E como que você faz o diagnóstico? O diagnóstico ele é clínico principalmente, então o exame físico, a história do paciente que a gente coleta durante a consulta e existem os exames complementares. Então, através de exames de sangue, existem provas específicas, tanto de processo inflamatório, mas também da artrite reumatoide. Existem os exames de imagem, em alguns casos a gente pode fazer uso, quando a gente fica na dúvida, às vezes tem uma articulação, uma mão que é mais cheinha, mais difícil de avaliar se está tendo um quadro de inflamação mesmo. Existem exames de imagem como ultrassom, ressonância, mas é muito caso a caso. Tem paciente que chega e já é evidente o quadro de artrite, nem exame de imagem a gente precisa, É mesmo? né? Sim. A situação é como? Como assim? É como um paciente chega que você já olha e fala, isso... É o inchaço mesmo na articulação. inchaço? No próprio exame físico eu consigo avaliar. Ah, tá. Então, a articulação ela fica inchada, quente. Interessante. Por que acontece isso? É um desbalanço, na verdade, no nosso sistema imunológico. Quando a gente fala doença autoimune, as doenças autoimunes são isso, né? O nosso sistema imunológico ele serve para nos proteger. Mas por erros de reconhecimento, então está envolvido fator genético, fator ambiental, seja
exposição a cigarro, algumas infecções que podem funcionar como gatilho. Nosso sistema imunológico ele começa a atacar as estruturas que são próprias. E no caso da artrite reumatoide, as articulações, né? Então, as estruturas que formam as articulações. Então, isso é a característica da doença autoimune. E pode ser genético? Tem um fator genético e isso é importante. A gente sabe que as pessoas que têm uma história na família, geralmente têm um fator de risco, assim, 2 a 3 vezes maior do que a população em geral. Então, a genética, ela é realmente um fator importante. Sim. A grande participação aí, né? E aí, você também disse um pouco aí sobre os fatores de risco, né? Como cigarro, qualidade de vida, o que mais? Tudo influencia, até as infecções que a gente pega durante a nossa vida. A gente viu, até mesmo com o Covid, nessa pandemia, foi um start, né? Muitas vezes os vírus, eles podem acabar dando o gatilho. Mas o cigarro é uma coisa que a gente sempre pega no pé dos pacientes, porque a gente sabe que as pessoas que fumam, eles têm maior chance de desenvolver quando tem uma genética e a doença costuma ser mais grave. Então, são pessoas que a gente costuma ter que usar mais medicações, tem uma doença mais agressiva, a gente também acaba sendo mais agressivo no tratamento, né? Muito, muito mesmo. E se não cuidada, né? Se a pessoa ela vai levando, isso aqui vai passar, isso aqui... Aí toma ali uma medicação por conta própria para tirar a dor, aliviar a dor, porque a pessoa quer primeiro aliviar a dor e o incômodo, né? E quais os riscos que isso pode levar? O grande problema, assim, da artrite reumatoide é que, como eu falei, ela acomete pessoas numa faixa etária produtiva, né? 35, 40 anos, 50 anos. E se a gente não tratar, na reumato a gente fala, tempo é osso, é articulação. Então, o paciente começa a evoluir com deformidades. Então, acaba levando a erosões, alterações na estrutura anatômica mesmo. E essas alterações, essas deformidades, elas são irreversíveis. E hoje em dia, das doenças autoimunes, das doenças reumatológicas, a artrite reumatoide, assim, que a gente vê que tem muito avanço, tem muita medicação. Isso é muito personalizado. A gente tem protocolos de tratamento, mas é muito individualizado, porque cada paciente responde de uma forma, cada paciente tem uma tolerância, existem comorbidades associadas, então por isso a importância realmente de ter esse acompanhamento. A gente vai ajustando de acordo com a necessidade. A gente ainda usa anti-inflamatório, corticoide, que é o medo de muitos pacientes, porque engorda, incha, né, dá diabetes, mas isso daí é no começo do tratamento, exatamente porque essas medicações, elas tiram a dor mais rápido. Mas existem medicamentos específicos, tanto para controlar a doença, o paciente não ter mais dor, como para evitar as deformidades. Então, hoje em dia, com o avanço, né, com as novas tecnologias de medicação, a gente consegue fazer a diferença, a gente evita, assim, essa progressão da doença. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem controle, e o objetivo sempre é a remissão, baixa atividade da doença. Que ótimo, porque tem muitas pessoas que já se consideram assim, né? Olha, estou com isso, já estou Quando a gente fala uma doença crônica, é sempre um peso, a gente sente isso, dá para ver nos olhos do paciente quando a gente fala, olha, não tem cura. Mas existe realmente esse ponto, não tem cura, mas tem tratamento, tem várias opções. A gente vai escalonando o tratamento, tem muita opção mesmo. Que ótimo, além do tratamento também tem a prevenção. A prevenção, o que a gente pode olhar para a prevenção? A gente sempre, no consultório, eu sempre pego no pé, é o estilo de vida. Então, desde alimentação saudável, fazer atividade física, claro que quando o paciente está na crise vai ter dificuldade, mas depois o exercício físico faz diferença. É importante, como eu falei, não fumar ou parar de fumar. É muito importante o acompanhamento, porque a gente sempre vai estar monitorando com os exames, a avaliação médica. A doença, ela não é igual sempre, né? Então, ela tem períodos de maior atividade, períodos de remissão. Então, é uma somatória, assim, de força, mas o estilo de vida, até mesmo diminuir o nível de estresse, de ansiedade, a gente sabe que o emocional influencia muito nas doenças autoimunes. Então, eu te perguntar isso também, o quanto influencia uma pessoa estressada? Também, a gente pode perceber, às vezes, o estresse, um quadro de um luto, por exemplo, como um start para a doença, ou até para uma crise, uma intensificação do processo inflamatório, né? Então, o cuidado psicológico também é importante. Já não basta ter essa carga, né, esse peso de uma doença crônica, a dor, a limitação para fazer as atividades, mas a gente tem forma, sim, hoje em dia, de trabalhar, melhorar os nossos mecanismos de defesa, né, de proteção psicológica mesmo, e isso, com certeza, influencia no nosso sistema imunológico, até para a gente ter uma resposta melhor com os tratamentos medicamentosos, né? Que interessante, né, gente? Olha como cuidar da vida faz toda a diferença, mesmo que a gente completa, né? Mesmo que a gente já venha com isso, olha, você vai ter isso lá na frente. Mas se eu cuidar, posso não ter, né? Não ter uma reação.
Você disse que a partir dos 35 anos. Acontece também em jovens, crianças? Acontece. A gente tem artrite idiopática juvenil, que, claro, tem características mais específicas, assim. Mas lembrar que os reumatismos, as doenças reumatológicas, não são só de pessoas idosas. Então, pode acometer várias faixas etárias. Então, não tem um preconceito de ir no reumatologista. Pode nos procurar, que não cuidamos só de idosos. Não é só de idosos, de gente que está ali, né? Não é um sinal de velhice, não reumatológico. Muito pelo contrário, não é. Não, e é legal, gente, porque eu já vi pessoas com esses sintomas, assim, né? Falando, minha artrite, ai, que dor. Aí fica competindo, né? Olha, minha dor já tenho tanto tempo, mas eu já tomei isso, já fiz aquilo. Mas fica ali alisando aquela situação, né? É importante realmente procurar o reumatologista, fazer o tratamento, mudar. Não é fácil, né, doutora? Não é fácil, porque, lógico, tem que fazer exames. No começo são consultas com um intervalo menor, até a gente conseguir o ajuste de tratamento. Mas a chave, eu acho, é isso, é o acompanhamento. É você ter acesso à saúde, poder conversar com o médico, tirar suas dúvidas, não ficar só nas medicações que tiram dor. Porque essas medicações que aliviam sintomas naquele momento, que te dão um alívio imediato, elas que a longo prazo geralmente costumam dar mais efeitos colaterais, né? Então, é importante esse monitoramento contínuo, né? Tratar realmente a doença. Exatamente, não ficar só colocando panos quentes. Só panos quentes, né? E aí ficar aí, olha, sofrendo com dor. Ninguém merece, porque se ficar sentindo dor e incômodo é horrível, né? A pessoa não dorme bem, não vive bem. A gente está falando aqui de falta de paciência, aí haja paciência, né? Também, imagina, né? Não consegue dormir por causa da dor, ter que trabalhar com dor. Realmente diminui muito a qualidade de vida. Mas tem tratamento, isso é o mais importante, né? Que bom, doutora, foi ótimo. Adorei, foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Espero que todo mundo aí possa ter realmente acesso à informação, ter ajudado as pessoas e procure um reumatologista sempre que tiver uma dúvida. Eu acho que é o mais importante, né? Muito mesmo, doutora. Olha, gente, que interessante, né? Quando a gente conhece, a gente esclarece. E aí a gente vive sem dor, sem essa angústia de descobrir o que é, como é o tratamento. Então é importante. Quanto mais conhecimento, melhor. Mais uma vez, obrigada, doutora. Eu que agradeço. Tudo de bom.